Olá pessoal, estou compartilhando aqui mais uma reflexão sobre a conferência internacional que eu participei aqui em São Paulo em setembro, a Conferência Internacional sobre Sonhos, Psicologia Profunda, Corpo, Alma, Espírito. Esse é o título, né, da primeira conferência aí, que foi organizada pelo Instituto SEDES aqui em São Paulo, pelo grupo, né, da pós-graduação Jung e o Corpo. E aí eu gravei algumas reflexões, postei aqui no canal sobre as palestras, né, que foram o conteúdo que foi compartilhado pelos palestrantes. E aqui eu vou compartilhar uma vivência, né, foi um workshop que foi feito sobre a matriz dos sonhos, né, sobre os sonhos. E os sonhos a gente sabe que é uma ferramenta muito importante para a gente mergulhar no nosso inconsciente, mergulhar em conteúdos mais profundos. Ele pode ser utilizado de várias formas, e uma das formas que a gente percebe que traz mais insights, né, é a amplificação dos sonhos. Inclusive eu lancei, né, um curso consolidando tudo que eu venho estudando, aprendendo nesses últimos, vamos dizer, nos últimos 10 anos. Eu reuni em 10 aulas, conduzindo ali, né, uma possível metodologia para interpretação e análise dos sonhos. Então é um curso, tem uma apostila longa, são 10 aulas, bastante conteúdo, com base na psicologia analítica, com base na minha experiência clínica. E assim, é uma ferramenta para a gente mesmo, né? E para o nosso, se você atende, se você trabalha como terapeuta, é uma ferramenta que você, tendo um olhar mais aprofundado, você pode usar também para trazer para enriquecer esse processo de autoconhecimento, né? E esse workshop foi conduzido pela professora Patrícia Jackson, né? A professora, eu não anotei aqui, mas eu acho é uma professora lá da mesma instituição que fez parceria. Acho que ela é uma professora lá da instituição em Londres, né? Que fez a parceria com o SEDES. A Universidade de Londres, eu não anotei aqui, mas enfim, depois eu coloco aqui na descrição. E ela conduziu, né, esse trabalho. Ela foi uma condução online, né? A gente estava aqui presencialmente em São Paulo, ela estava em Londres. E aí ela abre, né, esse exercício de matriz dos sonhos, né, que ela chama de matriz dos sonhos. Ela abre propondo que a gente compartilhe, algumas pessoas que queiram compartilhar o sonho no grupo, né? Ela começa trazendo que sonhos são mensageiros, é um momento de ligação, né? É um religare. Todo sonho precisa ser interpretado em um nível coletivo e um nível individual. Então, qualquer fragmento de sonho que a gente tem, a gente consegue fazer essa interpretação no nível mais individual e também no nível coletivo, né? O que esse sonho está representando no nível mais amplo. Então, fechar os olhos e observar o que os símbolos emergem, os sentimentos, o corpo, as sensações. Então, quando a gente relata um sonho, ou quando a gente lembra do nosso sonho, quando a gente acorda, a gente pode fechar os olhos e fazer essa auto-observação. O que vem de sentimento, o que vem de símbolos, o que me remete àquela imagem, né? O que aquela imagem me remete às minhas memórias. Lembrei até daquele livro super recomendo, né? O livro do Hillman, Uma Investigação sobre a Imagem, né? Como a gente usar a imagem, que é diferente de um símbolo, que é diferente de um arquétipo. Então, a gente precisa aprofundar esse entendimento, né? Esse conhecimento. Então, assim, o que vem de sensações quando eu amplifico o sonho, quando eu lembro do sonho, né? E aí, como diz o Jung, o sonho é o modo em que o inconsciente se torna consciente. Então, a principal forma, a principal via para a gente ter acesso a conteúdos inconscientes, né, genuínos, são os nossos próprios sonhos. O sonho é uma pequena porta secreta,
compartilhar os sonhos, né? Quando a gente compartilhou lá no grupo, a proposta era simplesmente contar o sonho. A proposta ali não era amplificação, interpretação, análise do sonho, era só um compartilhar. E aí, várias pessoas compartilharam seus sonhos e eu compartilhei um sonho, né? Eu compartilhei um sonho que me veio, né? Que foi um sonho de 4 panteras. Eu tive esse sonho, acho que uns 2 anos atrás. Então, eu estava no consultório aqui em São Paulo, e aí eu abro a porta, o consultório está vazio, e tem 4 panteras, panteras negras, deitadas, só que elas estavam como se estivessem morrendo de sede, elas precisavam de água. E aí eu vejo que elas estão morrendo de sede, eu pego uma bacia com água, ponho no meio, elas estão deitadas em forma de círculo, eu ponho a bacia de água no meio do círculo e começo a dar água na boca das panteras, né? Então aí se a gente for, para mim, né, veio a questão do simbolismo do número 4, o simbolismo da água, que é sentimentos, que é emoção, a pantera negra, que é um animal selvagem, né, um animal do instinto, do que precisa ser, né, resgatado nessa questão, né? O animal está morrendo, precisa de água, precisa de sentimento, precisa de, enfim, a água, que é todo esse simbolismo do elemento da vida, né? Bom, mas a ideia lá no workshop era só compartilhar. Então, cada um foi compartilhando, teve uma outra pessoa que compartilhou logo em seguida, compartilhou que sonhou que estava no deserto, sentindo muita sede. Então, ou seja, o meu sonho das panteras com sede fez a pessoa acessar um outro sonho que ele também estava com sede. E ele tinha que achar uma torre d'água. E aí o sonho é isso, dele encontrar essa torre d'água. Uma outra pessoa sonha que está numa biblioteca com os filhos, com um copo d'água na mão. Então vem um outro sonho que conecta com a água também. E aí a filha bebe esse copo d'água. E aí uma outra pessoa sonhou que estava dentro de uma caverna, com vários buracos na parede. Esses pedaços, né? Ela assim, via pedaços dela na parede, enfim. E aí a proposta era a gente fazer perguntas, né, pra gente refletir sobre essas imagens que foram compartilhadas de sonhos. Então, que histórias esses sonhos te revelam, né? O que te remete quando você escuta um sonho? Para onde você vai? Para onde a sua mente te leva? Quais histórias você acessa? Quais os símbolos que emergem, né? E aí, o ideal é a gente sintetizar o sonho numa frase, né? Qual frase eu daria para esse sonho? E aí a minha frase, o sonho das panteras, eu dei: precisamos alimentar a nossa sede, a sede da nossa alma, mergulhar em nós mesmos, nos nossos próprios instintos, para resgatar a própria alma. Então, inclusive, a pantera negra, a gente pode, né, simbolizei como o símbolo da nigredo, né, aquele primeiro estágio da alquimia, tem a nigredo, a albedo e albedo. Então, a nigredo é aquele estágio mais primitivo, instintivo, né, que a gente precisa olhar, né, esse mergulho na nossa própria nigredo, para entender de forma mais profunda o nosso momento psíquico também, né? E aí as pessoas foram compartilhando várias frases lá na experiência, né? E aí várias pessoas trouxeram frases como: a meditação está dentro de nós, né? A força que tem em mim está me encorajando para ir para a natureza da alma, né? A busca da cura para chegar à integração, ascender para a vida, a busca da pureza para retornar à vida. Então, ou seja, a busca da pureza interior, que seria simbolizando a água, para retornar à própria vida, né? Alimentar a própria alma, sede para a vida, né? O quanto a gente tem sede de viver, sede para a vida. E a água como símbolo de salvação, a água simbolizando o mar, né? O mar, que é o símbolo do inconsciente, que o inconsciente, dentro do nosso próprio inconsciente, a gente encontra uma salvação, né? Os sonhos alimentam a alma. Então foi muito interessante, muito
E de fato, gente, todas as pessoas que conseguem, né, simbolizar os próprios sonhos, buscar respostas através dos sonhos, tem sonhos que a gente não esquece, né? Não sei se você tem um sonho que você sonhou há 10, 15 anos atrás e você não esquece daquela imagem, não esquece do sonho. Por quê? Né? O que esse sonho está querendo simbolizar para você? Você pode fazer esse exercício com você mesmo, parar um pouco, olhar para esse sonho, criar os símbolos, quais símbolos venham para você através desse sonho, criar uma frase que faz sentido para esse sonho, né, que pode te trazer um insight para a sua própria vida nesse momento. Então essa é a riqueza de trabalhar com sonhos numa perspectiva simbólica, numa perspectiva mais ampliada. Então não é só a gente... Hoje é muito comum, a pessoa sonha e vai lá, digita no Google, né, qual é o significado do sonho. Então, não é essa a proposta, né, o caminho de amplificação dos sonhos. É você construir uma própria resposta. Não é em busca de uma resposta pronta, mas você criar uma psicodinâmica a partir da imagem do sonho que traga insights e reflexões para a sua própria vida no momento, né? Então não é uma resposta pronta, não é uma resposta, né, que vai ter lá o que significa esse sonho, não é um processo de adivinhação, mas é um processo de individuação, né? Para enriquecer o seu processo de individuação, para movimentar para a própria vida. Então é isso. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Se você quiser comentar aqui, se você já teve um sonho, que tipo de sonhos, então comente e se inscreva aqui no canal. Tem o meu Instagram também. E no meu Instagram tem um LinkedIn com todos os grupos de estudos, trabalhos, contato para atendimento e os links dos meus cursos também, que eu preparei e lancei online. Então, até um próximo encontro. Tchau, tchau.